Olá, muito boa noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 24 de janeiro. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Homem é preso pela Polícia Federal acusado de convencer crianças a fazer vídeos e fotos íntimas. Indiciado o motorista que provocou acidente com 2 mortes no interior do estado. Mais um filhote de jacaré é encontrado em uma rua do bairro Jardim Camburi, aqui em Vitória. Prefeitura da capital reforça a equipe de limpeza nas praias. 1 tonelada de lixo é retirada por mês das areias. E ainda, escolas agora são obrigadas a comunicar ao Conselho Tutelar quando o estudante atingir 30% de faltas. Estas e outras notícias, agora no Link Espírito Santo. Mais uma vez, muito boa noite para você e muito obrigada pela sua companhia nessa quinta-feira. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Mil Faces para combater a pornografia infantil. Um homem foi preso. Ele é suspeito de convencer crianças a fazer vídeos e fotos íntimas. Os agentes da Polícia Federal cumpriram 1 mandado de prisão e 2 mandados de busca e apreensão nas casas de suspeitos na região metropolitana. Os agentes encontraram celulares e HDs. Um homem também foi preso. Segundo a Polícia Federal, ele utilizava perfis falsos em uma rede social e convencia vítimas, meninas de 4 a 17 anos de idade de diversos estados, a produzir e enviar material pornográfico. Ele utilizava perfis falsos na rede social, em nomes de atores ou cantores famosos que são populares entre o público infanto-juvenil. E a partir daí estabelecia vínculos com as vítimas, elas acreditavam que de fato estava conversando com o ídolo delas e a partir desse momento obedeciam o que ele dizia, trocava fotos, enviavam material íntimo para ele e ele, tendo obtido esse material, passava a ameaçá-las para produzir mais. O suspeito compartilhava as fotos e vídeos que recebia com outros criminosos. A gente constatou que ele participava de grupos, de troca desse tipo de material e compartilhou parte desse material, inclusive com pessoas de fora do país, o que justifica a atuação da Polícia Federal. O suspeito também induzia as vítimas a praticar atos sexuais com parentes, menores de idade também. O delegado da Polícia Federal, Pablo Bergman, orienta os pais que monitorem as atividades dos filhos nas redes sociais e também o acesso das crianças a celulares e computadores. Conscientização tanto dos pais quanto dos adolescentes, dos riscos envolvidos na utilização da internet. Então, sem dúvida, está disponível na internet. Se você pesquisar por uso seguro da internet, vai ter cartilhas para crianças, para adolescentes e para os próprios pais sobre medidas que devem ser adotadas, observadas para reduzir esse tipo de ocorrência. A Polícia Federal continua as investigações para identificar novas vítimas e criminosos. Agora nós vamos direto à nossa redação com o Rodrigo Schroeder, que tem mais notícias dessa quinta-feira para a gente. Muito boa noite para você, Rodrigo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Foi enterrado na manhã de hoje o empresário Gerson Módulo, dono de uma pousada em Domingos Martins, morto a pauladas. O autor e a motivação do crime ainda são desconhecidos. O assassinato pode ter uma ligação com uma suposta dívida. O assassino escreveu com o próprio sangue da vítima a frase: "Se você não pode me pagar em dinheiro, me paga com a vida." A polícia segue investigando o caso. E a Polícia Civil divulgou hoje imagens do suspeito de ter assassinado um homem na manhã de ontem, no bairro da Glória, em Vila Velha. Tiago Roveta Rodrigues, de 21 anos, cumpria pena em regime semiaberto e foi executado quando seguia para o trabalho. A polícia pede que quem tiver qualquer informação sobre esse caso, entre em contato com o Disque Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos. No site é possível anexar imagens e vídeos das ações criminosas. E as buscas pelos 2 brasileiros desaparecidos no Monte Fitzroy, na Argentina, devem ser retomadas amanhã. O mau tempo na região impediu o trabalho das equipes. Uma aeronave deve levar os alpinistas bem próximos ao local onde o capixaba Fabrício Amaral e o mineiro Leandro Ianota foram vistos pela última vez na sexta-feira passada. O motorista que conduzia o ônibus que tombou na Serra de Anutiba, interior de Alegre, no sul do estado, em novembro do ano passado, foi indiciado pela Polícia Civil.
No acidente, 2 pessoas morreram e 24 ficaram feridas. A perícia constatou que o veículo não apresentava condições mínimas de segurança. O motorista foi indiciado por 2 homicídios dolosos e por 12 lesões corporais. O acidente aconteceu no dia 22 de novembro de 2018. O veículo seguia de Muniz Freire com 28 estudantes para 2 universidades de Alegre. O coletivo tombou e deslizou por alguns metros antes de parar. Para encerrar, agora uma cena curiosa. Um jacaré de aproximadamente 2 metros foi flagrado no bairro Jardim Camburi, aqui em Vitória, nesta semana. A situação foi registrada por moradores da região que filmaram o trabalho dos policiais. O animal pertence à área verde da Vale e foi resgatado por policiais militares ambientais. O réptil foi devolvido para a área verde da empresa, no mínimo curioso. Adriana, essas foram as notícias de hoje do Direto da Redação. Eu volto com você no estúdio. A Prefeitura de Vitória está reforçando as equipes de limpeza nas praias. Por mês, 1 tonelada de lixo é recolhida das areias. A orla de Vitória encanta. E com o céu azul e a temperatura nas alturas, a saída é curtir a praia, principalmente se ela estiver limpa. Este ano, para os banhistas, no quesito limpeza, a nota é 10. Não posso reclamar, sempre limpinha a praia, aqui onde que eu venho na praia. Já cheguei aqui 6 horas da manhã para fazer caminhada, os garis já estão trabalhando. Isso é bom, né? A Vitória está de parabéns. Para deixar a orla nos trinques, os homens da prefeitura começam a limpeza cedo. E não só na areia, no calçadão, nos quiosques também. Uma equipe reforçada. Normalmente nós trabalhamos com 3 equipes, totalizando 75 homens, fazendo toda a orla da cidade de Vitória. E caso haja necessidade, principalmente nos finais de semana, onde você tem um quantitativo maior de pessoas aproveitando as praias, aí nós podemos aumentar de acordo com a necessidade que tenha na região de praia, de litoral. Mesmo assim, não é difícil encontrar lixo na areia. A família da Valéria já chegou a fazer um mutirão para recolher lixo. Pelo mar, com stand-up, com caiaque. E o que você percebeu? Muito lixo, né? Muito, muito, muito. Lixo é um absurdo. O mar, infelizmente... Falta um pouquinho de conscientização. Falta muita conscientização. Segundo a Prefeitura de Vitória, nas praias aqui da capital, cerca de 60 toneladas de lixo são recolhidas por mês. Só da areia da praia, eles retiram cerca de 1 tonelada de resíduos. É uma quantidade que ela vem sendo crescente também, porque a quantidade de turistas, a quantidade de pessoas que vem aproveitando esse momento, esse período de férias, o litoral da cidade de Vitória, as praias de Vitória tem aumentado. Então esse crescimento é gradativo de acordo com que o turismo vem melhorando e as pessoas têm frequentado mais as praias da cidade. Mesmo com números altos, segundo o secretário da Central de Serviços, os resíduos recolhidos, em sua maioria, são depositados em locais corretos. Nós já fizemos a instalação de mais lixeiras em todo calçadão das praias, aumentamos a quantidade também das lixeiras na areia e a gente pede a todos os munícipes, aos turistas, que possam colaborar com a cidade, fazendo o descarte do lixo no local correto, da forma correta. E a gente já tem percebido que tem melhorado bastante o comportamento da população e nós temos tido uma grata surpresa. As pessoas têm colaborado bastante e nos ajudado, a manter a cidade limpa. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a mudança na lei que obriga as escolas a informar quando o aluno atingir 30% de falta. Então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. Já está valendo a tarifa branca para quem consome mais de 250 kWh por mês. Quem explica melhor para a gente como essa tarifa funciona é o Vitor Zucolotti. Olá, Adriano. Olá a todos que nos acompanham. Para a gente entender um pouco mais sobre essa tarifa, eu estou aqui com o Evandro Scopel. Ele é gestor executivo de atendimento comercial aqui da EDP. Evandro, explica para a gente, afinal de contas, o que é a tarifa branca? Quem está em casa e ainda não entendeu,
dá essa luz para o pessoal? Uma boa pergunta, né? Qual a diferença da tarifa branca? A tarifa normal, convencional que a gente tem hoje, paga-se a mesmo valor de quilowatt-hora, independente das horas do dia de utilização. O que é a tarifa branca? A tarifa branca é uma oportunidade para quem quase não consome no período de 17 às 22, ter uma certa economia com o valor da tarifa. Então, o que precisa, né? Você precisa ter um controle muito grande do seu consumo nas horas do dia. Você pode gastar um pouquinho mais fora de ponta, né, que seria esse horário de 22 da noite até as 17 horas, mas economizar muito nesse período de 17 às 22. Pois é uma tarifa que, na realidade, ela já está em vigor desde o ano passado, né? Qual foi a diferença aí que aconteceu agora para esse ano? Isso. Qual a diferença? Ela estava liberada para consumidores que consomem acima de 500 kWh, que são residências muito grandes ou comércios e indústrias. Agora ela passa a ser liberada para consumidores que têm consumo acima de 250 kWh, que são residências de médio porte, quem faz uso de ar-condicionado, aquelas residências maiores que têm uma continha um pouquinho mais pesada. Pois é, você falou de questão de pontos, né, de horário. Explica pra gente, a tarifa branca, ela conta com 3 pontos de horário, uma coisa assim, né? Explica isso. Exato. O que acontece? Do período de 22 da noite até as 5 horas da tarde do dia anterior, ela é um pouco mais barata, em torno de 10% até 13% mais barata, dependendo da classe. Só que no período de 17 às 18, das 17 às 21 e das 21 às 22, a gente tem tarifas diferenciadas, que elas são várias vezes mais caras do que nesse período, para compensar essa queda. Então, se você tiver um consumo que é natural seu, a tendência é pagar mais. Você tem que fazer um esforço de redução de consumo de 17 às 22 para pagar menos. Entendi. No caso, então, a gente pode dizer que quem aderir à tarifa branca, ela serve também como uma forma de educar também o pessoal em casa, que nesse horário costuma estar dentro de casa, a desligar, às vezes, um pouco mais as coisas. A gente costuma deixar as luzes ligadas, melhorar, né? Isso. Só que assim, a gente recomenda muito, para quem pode realmente reduzir o consumo. Se você tem uma residência que em todo mundo chega às 17 horas, dificilmente essa vai ser uma tarifa que vai ser benéfica, pode até aumentar o valor da conta. Então, se você tem uma residência que 17 horas até as 22, praticamente não tem ninguém em casa, não usa chuveiro elétrico, não lava roupa, não liga ar-condicionado, pode ser uma tarifa benéfica. Mas para a maioria das pessoas a gente entende que pode não ser tão benéfica e pode aumentar o valor da conta. E no caso, essa questão de economia de 5 às 10 horas, isso geraria uma economia de quanto, mais ou menos? Uma economia... Não, a economia, sim, que você pode fazer, a economia é consumindo menos. O consumo consciente é a melhor forma de você economizar. Então, assim, o que as pessoas fazem? Geralmente deslocar, porque, por exemplo, o uso do chuveiro elétrico, o banho vai tomar, independente do horário. O ar-condicionado acaba usando no horário. Então, a gente tem um deslocamento e uma tarifa mais barata para quem não usa energia de 17 às 22. É esse que é o objetivo da tarifa branca, é deslocar o consumo. Agora, a redução de consumo, tanto na tarifa convencional quanto na branca, você pode ter e vai ter grandes benefícios. Agora, no verão, a gente sabe que é um mês assim, que tem férias escolares, mais gente em casa, mais televisão ligada e as contas aumentam mesmo. Então, tanto faz para quem tem a tarifa convencional ou não, a chance de economizar é sempre ela benéfica, porque aí você economiza mesmo. Um ar-condicionado que baixou a temperatura, ao subir a temperatura era 21, foi para 23, você já economiza. Uma geladeira que não abre toda hora. Então, esses cuidados que você tem que ter em casa, que você economiza energia de verdade, né? Com certeza. Bom, quem quer ter a tarifa branca em casa, o que a pessoa tem que fazer? Simplesmente ligar para vocês? O que tem que ser feito? Isso, é simples assim. Pode ir em qualquer agência de atendimento que a gente tem em todos os municípios. Está no nosso site lá, pode ver no www.edp.com.br. A gente pode achar, né, os endereços das agências. Ou ligar para o nosso 0800 721 0707 e fazer o pedido. No caso, então, vai ter que trocar o relógio também, né? Isso, a gente vai trocar o medidor e vai passar a usufruir da tarifa branca. Maravilha. Evandro, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, a gente agradece a oportunidade de estar aqui esclarecendo e fica à disposição. Maravilha. Bom, Adriana, essas foram as informações, eu volto aí com você no estúdio. Para tentar combater a evasão escolar e garantir a crianças e adolescentes o direito à educação, acaba de entrar em vigor uma nova lei federal que aumenta a fiscalização sobre a frequência dos alunos. E esse é o assunto da nossa entrevista de hoje com o Rodrigo Schroeder. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que determina o acionamento do Conselho Tutelar caso um aluno falte mais que 30% do determinado por lei. Para falar sobre isso aqui comigo, o conselheiro tutelar Marcos Paulo Fonseca. Você é conselheiro tutelar de Cariacica. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Marcos, o que vocês acham como conselho tutelar dessa
diminuição, né? Antes era 50% para ser acionado o Conselho Tutelar, agora 30%. O que muda? Na realidade, no ECRIAD, no nosso estatuto, não muda nada. No artigo 56, lá é bem claro, os seus incisos. Existem escolas que já mandam para a gente, nos 3 primeiros meses do ano, ela já manda quando a evasão escolar, a faltas injustificadas, elas já mandam, mas tem escolas que também elas não mandam. Então, assim, esses 30%, ele é um alerta para os gestores, é um alerta, mas em mudança do que manda lá, que está no artigo 56 do ECRIAD, não altere nada para nós. Qual é o papel do Conselho Tutelar nesses casos de evasão, independente aí da porcentagem, né? Qual é o papel da escola também? O papel da escola é comunicar. Penso eu que já no início do ano, nos 3 primeiros meses, nos 2 primeiros meses, a escola claro, depois que esgotar todos os seus recursos, ela já pode estar mandando para o Conselho Tutelar. O que acontece muitas vezes é que escolas elas mandam já no início do ano relatórios para a gente, já com todos os recursos esgotados, mas tem escola que infelizmente só manda na metade do ano, só manda no final do ano, e quando manda no final do ano o relatório para a gente, o aluno ele já chegou para a gente lá, a demanda já chegou para a gente lá, o aluno já está reprovado. E muitas vezes faltas injustificadas, evasão escolar. O que vocês constatam, né, quando são acionados e vão até essas casas? Qual é a situação dessas crianças? Quais as principais causas da evasão? Muita parte, às vezes, é por omissão dos pais. Os pais, os genitores, eles têm muitos que são omissos, mas a escola também, ela demora a mandar essas demandas para a gente. E muitas vezes, o que acontece? A criança ela pode estar sofrendo alguma violação de direito devido a faltas injustificadas, elevado índice de repetência, evasão escolar. A criança ela pode estar sofrendo alguma violação de direito, trabalho infantil, maus tratos, e essas crianças não estão indo na escola. Então, quando se fala em esgotar todos os recursos escolares, a escola ela pode fazer esse fluxo. Muitas vezes a escola ela manda um relatório para a gente, ela manda um relatório cru. Que o aluno X ele está com 150 faltas, com 100 faltas, mas ali não está um relatório detalhado, não chega detalhado para o Conselho Tutelar. E muitas vezes quando o Conselho Tutelar ele vai na residência, ele vai lá saber o que está acontecendo, o aluno está sofrendo maus tratos. Quando vocês constatam esses maus tratos, às vezes as crianças em situação de vulnerabilidade, né, pobreza, às vezes sem a sua vacinação, como o Conselho Tutelar atua para ajudar essas crianças? As medidas aplicadas aos pais estão no artigo 129. Detectando, a gente já pega e dá advertência aos pais. E podendo representar junto ao Ministério Público. E a gente representa o Ministério Público também, e aí a Justiça ela vai tomar as medidas que tem que ser tomadas. Mas, claro, precisa acionar a rede. O Conselho Tutelar ele não trabalha sozinho. A rede de proteção ela tem que funcionar. O Conselho Tutelar é como se fosse uma engrenagem. Existe educação, saúde, assistência, e aí vai, toda a rede de proteção. Então, quando uma engrenagem dessa trava, ela vai travando tudo. Então, o Conselho Tutelar, muitas vezes a gente chega nas casas para identificar o que está acontecendo com a criança, porque esse número elevado de faltas, a gente chega lá, as crianças têm medo da gente, porque já pintam o Conselho como um órgão que toma filho dos outros, e não é isso. O Conselho Tutelar é um órgão que zela para os direitos, é um órgão que requisita serviços públicos. Quando alguma falha na educação, na assistência, na saúde, o Conselho Tutelar requisita serviços públicos, ele aciona a rede. Se tiver que acionar o CRAS, CREAS, toda a rede de proteção, o Conselho Tutelar ele requisita esses serviços públicos.
Então penso eu que quando você tem uma rede de proteção fortalecida em todos os municípios, isso em nível de Brasil, quem ganha é a criança e o adolescente. Agora, quando você tem uma rede de proteção que tem as suas engrenagens que trava, ela vai travando tudo, porque uma vez travando uma engrenagem, como eu falei, você vai travando todo o trabalho. Qual o maior desafio para o trabalho do Conselho Tutelar dentro dessa rede? O maior desafio hoje, eu falo pelo nosso município, hoje nós temos a região do Conselho 4, a região do Conselho de Castelo Branco, ele é o grande gargalo hoje na educação, em termos de vagas escolares. A gente está para fazer uma conversa com a rede de educação na próxima semana e para estar vendo principalmente essa região do Conselho de Castelo Branco, que é um conselho, é uma região da Grande Castelo Branco ali que todo ano a gente tem problema de vagas escolares, principalmente nas escolas do estado, nas escolas do município. É identificado? É identificado. A gente pega e comunica os órgãos competentes. A gente está falando aqui, né, da obrigação da escola de acionar o Conselho Tutelar caso o aluno falte demais. Isso. Mas qualquer pessoa pode entrar em contato com o Conselho Tutelar para denunciar ou para falar sobre uma situação que uma criança estiver em situação vulnerável, é isso? Sim, sim. Muitas vezes acontecem violações de direitos nos bairros e muitas pessoas falam assim, o Conselho Tutelar não foi comunicado, não fez nada. O Conselho Tutelar, ele não tem bola de cristal. A gente vive também de denúncias. Existem os canais de denúncia que é no próprio Conselho Tutelar, da região de cada morador mora. Cariacica hoje conta com 4 conselhos tutelares: Itacibá, Cariacica Sede, Campo Grande e Castelo Branco. Então, assim, os munícipes, eles podem fazer as denúncias no 181, é um grande canal, do nosso estado, é um grande canal de denúncia. Tem muitos moradores que pensam que o 181 é só um canal de denúncia para denunciar tráfico, homicídio e outras coisas. Não, o 181 ele é um grande canal de denúncia de violações de direito contra criança e adolescente. Tem o Disque 100, que é os direitos humanos, e as denúncias podem ser feitas no próprio Conselho Tutelar de cada região. Então, a gente recebendo essas denúncias, o Conselho Tutelar ele vai até onde foi feita essa denúncia, a gente vai, notifica, e uma vez os pais notificados a irem no Conselho Tutelar, ele tem que levar a criança, ele tem que levar o adolescente, tem que levar seus documentos, cartão de vacina, e ali é feito todo um fluxo de atendimento. Precisar de ali, na hora, só na rede, fazer todos os encaminhamentos que tem que ser feito, é feito na hora. E de aplicar algumas medidas aos pais, vai ser aplicado de representações ao Ministério Público, a Vara da Infância, em todos os órgãos. Tudo para garantir aí, né? Tudo para garantir a segurança e os direitos das nossas crianças. Então, assim, a questão desses 30%, a gente pede que as escolas, tanto em nível municipais e níveis estaduais, os seus secretários municipais, secretários de Estado que esteve aqui presente agorinha, que a gente pede aos diretores que comuniquem às escolas, seus diretores pedagógicos, que identificando, já comuniquem no início do ano essas evasão escolar, essas faltas injustificadas. Porque muitas vezes a falta justificada é o que eu falei para você, pode estar acontecendo alguma violação de direito em casa e nem a escola está sabendo e nem o Conselho Tutelar está sabendo. Trabalho infantil, o abuso sexual, maus tratos, e aí vai. Muito obrigado, Marcos, pela sua entrevista aqui no Link Espírito Santo. Vamos torcer aí para que essa realidade, né, das crianças, muitas vezes que sofrem maus tratos, abusos, mude e a gente tenha um futuro melhor para elas. Eu que agradeço a oportunidade e reiterando a entrevista aqui, que mande para a gente as escolas, mande para a gente logo no início do ano para a gente estar identificando já essas questões, porque quando chega para a gente na metade do ano e às vezes até no final do ano, a gente não tem como falar, o aluno já perdeu o ano letivo. E é isso que a gente não quer. E aí o maior prejudicado é a criança e o adolescente. É isso mesmo. Obrigado mais uma vez. Adriana, a gente volta com você. O Link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta você confere as notícias de outras regiões do estado nessa quinta-feira. Então não sai daí que a gente volta já.
Link Espírito Santo de volta. Agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quinta-feira. Olá, você que acompanha o Link Espírito Santo. Falamos agora de Linhares. E faleceu na tarde de hoje um adolescente vítima de tentativa de homicídio no bairro Planalto. Cleiton Alves Batista, de 17 anos, foi encontrado ferido em um terreno baldio no bairro. Foi socorrido, porém não resistiu aos ferimentos. A polícia não tem muitas informações sobre o caso e pede para que a população possa ajudar a elucidar o caso. O telefone do Disque Denúncias é o 181. E hoje acontece mais uma edição do projeto O Som da Praça em Pontal do Ipiranga. Quem vai se apresentar no estande da Rede Sim é o cantor Plástico. Mais cedo eu conversei com ele e ele falou da expectativa de sua apresentação. Beija-flor que trouxe o meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Beija-flor que trouxe o meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Bacana demais. Vamos falar agora com um cantor Plástico, se apresenta hoje no projeto Som da Praça, no Pontal do Ipiranga. Ele que é carioca, mas há um bom tempo está em Linhares. E aí, ô Plástico, prazer enorme ter você aqui. E claro, falando de boa música, você passou pelo festival Bandas de Garagem em Povoação e hoje se apresenta no Pontal do Ipiranga. Bom demais, né? Com certeza, é uma satisfação enorme, né? Mais uma vez aqui eu queria agradecer o meu amigo Augusto Giovanelli. Bom, o Festival Nacional de Bandas de Garagem foi uma experiência única. Eu estou muito feliz de ter participado, apesar de que nós não passamos para a próxima fase, mas demos o nosso melhor e estamos felizes com o resultado, com a nossa performance lá no festival. E estamos empolgados também para participar desse evento cultural, né? Junto com a Rádio Sim, lá o Som da Praça. Bacana. E qual o seu estilo musical, a sua vertente musical, como a gente costuma dizer, principal? Eu gosto muito do O Rapa, Jorge Ben e o Tim Maia. Digamos assim que hoje eu escuto mais o Rapa, mas esses três é o que não sai da minha playlist. Estou sempre escutando, hein? E a gente pode encerrar agora com mais música? Um pouco do que você vai apresentar, Projeto Som da Praça, hoje, 8 da noite, no espaço da Rede Sim, no Pontal do Ipiranga. Permita que o amor invada sua casa, coração, que o amor invada sua casa, coração, que o amor invada sua casa, vaia, não saia, não caia na navalha e corta sua carne, sangra tudo o que você precisa descobrir. E fica o convite para você participar de mais uma apresentação do projeto O Som da Praça. E essas foram as notícias de hoje. Boa noite a todos que assistem ao Link Espírito Santo. Hoje nós vamos falar de sustentabilidade. A SEDUMA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Colatina, colocou em prática um projeto interno de reciclagem de papel. Em 6 meses, mais de 50 quilos do material foram destinados para a Associação de Catadores. Uma atitude simples, mas que pode fazer a diferença. O exemplo vem de casa e foi por isso que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Colatina decidiu colocar em prática um projeto de reciclagem de papel. Todo o papel que era descartado por aqui se juntava ao resto do lixo e ia para o aterro sanitário. Agora, essa realidade mudou. Como tem escritório, né? Utilização de papel branco, que é um papel de valor alto até para venda. Então, nós resolvemos implantar aqui, fizemos uma fala com os funcionários de diversos setores e tentamos sensibilizar eles dessa importância, né, de juntar e o papel que seria destinado ao aterro sanitário, né, que seria misturado ao lixo úmido, que a gente fala que é o lixo que não tem aproveito, ele agora tem um outro destino.
Para isso, foram espalhadas por todas as salas e corredores da secretaria lixeiras de caixas de papelão customizadas para separar o papel do lixo comum. E todo montante que é colocado aqui tem destino certo. Antes do projeto, todo o lixo ele se misturava e ia destinado ao aterro sanitário. Hoje, com o projeto, pelo menos o papel que é feita a separação, ele já tem o destino para a Associação de Catadores. Todo esse montante, né, nós levamos lá para a Ascor, que é uma associação de catadores de material reciclável, que eles vendem esses produtos e a renda daquelas famílias que trabalham lá é com a venda desse produto, que iria para o lixo. Então, além de contribuir com o meio ambiente, contribuir com a vida útil do aterro, né, diminuindo o lixo que iria para lá, a gente ainda contribui com a renda familiar, né? Os servidores relatam que após a implantação do projeto, aumentou também a atenção na hora de utilizar o papel, sempre de forma consciente. Acaba que com a gente colocou essas lixeiras, a gente percebeu que as pessoas estavam se preocupando mais na hora de imprimir um documento ou alguma coisa para ver se estava certo ou não, para não poder descartar à toa, né? Porque acaba que é só ter atenção no que a gente está escrevendo no documento, para não precisar imprimir várias vezes. E aí, assim, a gente viu uma redução, uma conscientização dos funcionários também, nesse quesito. O projeto começou a ser implantado em meados de 2018 na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Desde então, 55 quilos de papel já foram destinados para a Associação de Catadores aqui do município. Com os resultados positivos que foram obtidos, a intenção agora é expandir o projeto para outras secretarias da Prefeitura. O nosso objetivo é começar pela sede agora, esse ano, no início do ano, e não só o papel. Também ter pontos de coleta de outros tipos de resíduos, como baterias, lâmpadas fluorescentes, vidro, e expandir isso daí com outros materiais em outros pontos de coleta também. O Lucas já pratica a coleta seletiva em casa e agora no trabalho também. Ele busca levar a importância da reciclagem para o maior número de pessoas, dentro e fora da secretaria. Por ser da parte aqui da nossa secretaria, nada mais certo do que nós estarmos agindo conforme a gente faz, né, conscientização dentro da sociedade, a gente trabalha dentro das escolas. Então, interagindo assim dentro da nossa própria secretaria, vai estar despertando em outros locais a vontade de estar cuidando do meio ambiente. Não custa nada, né? É uma atitude simples que a gente pode estar fazendo na nossa casa, né? Não só o papel, mas tem a garrafa PET, tem o metal, né? Tudo que pode ser aproveitado, é uma simples atitude de separar do lixo do resto de alimento, né? E que pode ajudar o meio ambiente e ajudar famílias. Um pequeno gesto que pode ser o primeiro passo para um meio ambiente mais sustentável. E todo mundo pode fazer em casa também. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Nós voltamos agora à Vitória. Bom, o link vai agora para um rápido intervalo. Na volta você confere mais notícias de outras regiões do estado no dia de hoje. Então não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta e agora você confere mais notícias dessa quinta-feira aqui no estado. Olá, e nos destaques de São Mateus e região do Link Espírito Santo de hoje, vamos falar da piracema, um período natural de reprodução dos peixes de água doce que ocorre em ciclos anuais no período de chuvas. A restrição da pesca serve para garantir o ciclo de vida dos peixes e assegurar a renovação dos estoques pesqueiros para os anos seguintes.
Na maior parte do Brasil, o defeso começa a partir do dia 1º de novembro e se estende até 28 de fevereiro. A 3ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar Ambiental realizou na última terça-feira a operação náutica em toda a extensão do Rio Cricaré, entre os municípios de São Mateus e Conceição da Barra, com o objetivo de prevenir e reprimir crimes ambientais no âmbito da pesca. Sempre a Polícia Ambiental tem procurado ir ao rio, conversar com os pescadores, informando a necessidade de se obedecer esses períodos. Então isso é feito, as orientações são feitas e periodicamente nós vamos com nossa equipe até o rio para fazer a fiscalização, o que ocorreu ontem. Ontem foi feita a fiscalização tanto ao dia como à noite. Encontradas pessoas pescando com molinetes, robalos com tamanho inferior ao permitido, abaixo de 35 centímetros e em torno de 5 quilos de robalo de tamanho pequeno. E essas pessoas, infelizmente, são orientadas e continuam agindo dessa forma. Além dessa fiscalização diurna, noturnamente, à noite também foi feita outra fiscalização e foram encontradas muitas redes colocadas em locais proibidos. O tenente afirma ainda que quem for flagrado realizando atividade de pesca irregular será responsabilizado. Gostaríamos que as pessoas entendessem que esse período é para que possa haver uma maior povoação do rio, ou seja, para que esse pescado ele se multiplique. É importante para todos, para quem consome e para quem pesca. Mas em não havendo essa consciência, é bom saber que as pessoas que incorrerem nesses crimes, elas vão ser levadas à delegacia, à justiça e perderão todo o material que estiverem utilizando para a prática criminosa. As denúncias de crimes ambientais podem ser realizadas pelo telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia.181.es.gov.br. Vamos falar agora sobre saúde da mulher. Conversamos com o médico oncologista Leandro Moreira, que fala sobre a prevenção de câncer do colo de útero e tumores ginecológicos. Foi instituído na política pública de saúde no Brasil a vacinação por meio dos postos de saúde. Então, as famílias, as mães, os pais que tenham filhos e filhas, então, apesar da vacinação ser extremamente importante para a prevenção do tumor ginecológico, o câncer de colo de útero, que é o mais frequente, a vacinação ela é estendida para os meninos também. Porque por ser um vírus de transmissão sexual, nada mais interessante de que a via de transmissão seja pega em ambos os sexos. Então a vacina ela é preconizada para as meninas de 11 a 13 anos, e para os meninos de 6 a 9 anos. Então, eles podem estar sendo levados aos postos de saúde e solicitado essa vacinação. A chance de efeito colateral é praticamente zero. Existem mitos relacionados a vacinas, a medicações, mas isso tudo é mito. A gente tem que prezar muito mais pelo benefício que isso vai trazer para essas pessoas nos próximos 40, 50 anos de sua vida. Prevenção. A parte de prevenção mais importante é visita regular ao médico. E em alguns quesitos, como diz respeito, por exemplo, ao câncer de colo de útero, vacinação, uso de preservativo e o Papa Nicolau. O preventivo na mulher é uma condição extremamente importante, porque conseguimos detectar alterações antes delas se tornarem câncer. Então, é uma condição extremamente importante para a mulher ela saber da importância do preventivo. Então, não é 1, 2 preventivos normais, não precisa mais fazer. O preventivo ele tem que ter uma regularidade. A mulher sexualmente ativa, ela precisa realizar os seus preventivos pelo menos a cada 3 anos, até a idade dos 65 anos de idade. E essas foram as informações de São Mateus e região. Vamos agora ao município de Aracruz. Olá! E para você que nos acompanha no Link Espírito Santo, hoje vamos falar de alimentação saudável para essa época de verão. Para isso, eu estou aqui com a nutricionista, doutora Tamires Perovano, que vai dar dicas para a gente sobre uma alimentação saudável. Doutora, qual a primeira dica? A prioridade, Natália, é o consumo de líquido nesse período do ano, onde as temperaturas se elevam e
o risco de desidratação é maior. A gente geralmente faz a recomendação fazendo um cálculo bem simples, que o pessoal de casa pode fazer, que é o peso multiplicado por 30 a 35 ml. Então, por exemplo, se você pesa 60 quilos, você multiplica por 30 ou 35. O total é a quantidade de água a ser consumida durante o dia. Uma dica importante são para as pessoas que cuidam, né, de idosos e crianças, está sempre oferecendo durante o dia e não esperar sentir sede. A sede já é um sinal da desidratação. E agora, nos referindo à alimentação mesmo, né? Quais alimentos você prioriza durante essa época do ano? Dê preferência aos alimentos que contêm uma maior porção de água, sais minerais e fibras, como as frutas, legumes e verduras. E assim, de uma forma bem detalhada, você poderia falar para a gente quais são esses alimentos? As frutas, a gente pode estar sempre, nesse período do ano, né? São as frutas da época. A melancia, o abacaxi, o pêssego, que você encontra numa qualidade melhor, com um preço mais reduzido, mais acessível. E as verduras, nós podemos citar os folhosos, né, alface, couve, brócolis, repolho, e os legumes, cenoura, beterraba, vagem e o tomate. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Link Espírito Santo. Eu que agradeço o convite e vamos curtir o verão com responsabilidade e alegria. E agora vamos para Cachoeiro de Itapemirim. E a gente continua o nosso giro de notícias, agora aqui da região sul do estado. Após a conclusão do inquérito e do laudo pericial, o delegado titular da 6ª Delegacia Regional de Alegre, Rivarte Teixeira, solicitou a prisão do motorista do ônibus que tombou no dia 22 de novembro do ano passado. O ônibus levava estudantes de Muniz Freire para Alegre, deixando 2 estudantes mortas e 24 universitários feridos. Segundo a Polícia Civil, o motorista José Roberto Pinheiro, de 53 anos e também proprietário do veículo, assumiu o risco de matar devido à falta de manutenção no ônibus. Ele foi indiciado por 2 homicídios dolosos, 4 lesões corporais graves dolosas, uma lesão corporal gravíssima. Nesse caso, a vítima perdeu um braço, e 7 lesões corporais leves dolosas. José pode ser condenado a mais de 20 anos de prisão. O laudo final apontou que o veículo estava fora das condições de uso, como pneus carecas, freios desgastados e parte das peças do veículo estavam amarradas com arame. Com o calor, cresce o consumo de água em Cachoeiro e o rio Itapemirim está com seu nível próximo do Marco Zero, e a Defesa Civil faz um alerta para que a população não desperdice água. Na Avenida Beira Rio, os cardumes lutam para conseguir oxigênio. O nível do rio baixou e eles ficaram presos na galeria. A régua que mede o nível das águas chama a atenção. O rio Itapemirim está no seu limite. Na maior parte, é possível ver o fundo e pedras, muitas pedras onde deveria correr muita água. Ainda não vivemos uma situação preocupante no rio Itapemirim, apesar da falta de chuva lá na cabeceira onde nasce o rio Itapemirim. Nós estamos com volume zero hoje, nós não temos nenhuma previsão de chuva para os próximos dias, mas a gente orienta a população a fazer uso consciente da água, né? Economizar água, porque se a gente não economizar água, poderemos ficar sem ela. Mas o importante é fazer essa economia. O rio Itapemirim percorre 17 municípios e cerca de 200 quilômetros, atendendo cerca de 410 mil pessoas. E o coordenador da Defesa Civil chama atenção para o não desperdício. Nós temos que economizar água, né? Preservar a água, reflorestar e cuidar das nossas nascentes. Já tivemos momentos críticos, onde houve escassez, o rio ele não recebeu água por falta de chuva e já tivemos um momento muito difícil, né? Com a chegada do verão, cresce o número de incêndios em vegetação, tanto na área urbana quanto na área rural. Em Cachoeiro, já foram registradas mais de 200 chamadas, um número preocupante se comparado ao mesmo período do ano passado.
Seu Manuel é jardineiro nesse clube de festas no bairro Santa Leopoldina. Trabalha no local há 3 anos. Ele disse que todo verão é a mesma coisa. É susto atrás de susto com fogo. O fogo vem, rapaz, chega perto do local do salão aí, a gente fica até em desespero. O clube é cercado de área verde. Agora está assim. O fogo destruiu boa parte da vegetação. Ele passou um aperto danado para conter o fogo até a chegada dos bombeiros. A gente fica mais preocupado só com o telhado. Que pode vir uma faísca, né? E cair em cima do telhado e queimar tudo. O clube de festas fica próximo desse condomínio residencial. O fogo chegou bem perto das casas e perto dali no bairro São Francisco de Assis, a cena se repete. O fogo consumiu todo o pasto, uma área verde com muitas árvores, pássaros, condenada. Dona Neuza mora em frente e disse que é assim todo ano. Todo ano. E como é que faz? Suja muito? Suja, muita poeira. Tem gente que tem problema de alergia, né? Piora mais ainda. Enquanto isso, no Corpo de Bombeiros, o telefone não para. São muitas chamadas por causa dos focos de incêndios. E nessa época do ano são muitos, por causa de 2 fatores principais. Os 2 fatores mais importantes no incêndio de vegetação, primeiro é o fator humano, né? Sempre por trás de um incêndio tem algum ser humano que colocou aquele incêndio ou fez ele começar. E o segundo fator que aumenta ainda mais a incidência dos incêndios é o calor, né? Porque a vegetação está muito seca, ela se torna altamente combustível, então o incêndio se espalha com muito mais facilidade, alcançando proporções que aquela pessoa colocou, às vezes não esperava, e aí os casos de incêndio se tornam mais públicos, porque faz mais fumaça, incomoda mais as pessoas, aí isso acaba ocasionando um aumento significativo no número de ocorrências nesse período do ano. Segundo o comandante, os registros cresceram muito esse ano. Ano passado nós tivemos 9 ocorrências até o dia 22 e até corrigindo um dado passado anteriormente, né? Nós fizemos uma análise melhor das estatísticas e fazendo uma correção aqui. Ano passado, até o dia 22, nós atendemos 9 ocorrências. Esse ano, até o 22, nós atendemos 51 ocorrências. Até o dia 22 de janeiro, foram 280 chamadas, um número grande para a corporação que atende a 11 municípios da região sul. É importante observar o seguinte, se tiver algo realmente que ofereça risco às pessoas, ou ao patrimônio, ou ao bem, a gente sabe que o meio ambiente também é importante, né? Mas nós estamos numa fase em que nós não temos condições de atender todas, né? Então, se for possível fazer alguma coisa, ou se aquela incêndio, o que está incomodando é apenas a fumaça, não está causando tanto problema assim, certamente na nossa análise a gente vai deixar para atender uma ocorrência que esteja colocando em risco ou pessoas ou patrimônio. E por conta de uma série de atividades na região nessa época do ano, a corporação que normalmente daria conta de atender a todas as ocorrências fica sobrecarregada. O que agrava ainda é o fato de que nós temos o salva-mar. Então nós temos o efetivo de expediente, nós temos o efetivo que tem que tomar conta do resgate, nós temos uma parte do efetivo de férias, outras dispensadas por causa de curso, um restante está atendendo a praia e o que sobra disso aí é o que nós temos disponível. Hoje, mais ou menos, em torno de uns 28 militares é o que nós temos aí disponível para as escalas de serviço poder atender. E esses foram os destaques aqui do sul do estado de Cachoeiro de Itapemirim. Nós voltamos à Vitória. E assim a gente termina nosso Link Espírito Santo de hoje. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.